Então, vamos tratar aqui sobre um assunto muito importante para a classificação contábil, classificação gerencial, classificação de receita, de custo, que é o nosso famoso plano de contas. Então, agora vamos tratar exatamente do plano de contas. E para você que ainda não é inscrito, clica aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma dica do nosso mundo financeiro, do Excel voltado para o mundo financeiro. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre o plano de contas. E o que seria, conceitualmente falando, o que seria esse plano de contas, tá? O plano de contas, eu botei aqui um breve conceito dele, né? Plano de contas é uma lista organizada de todas as categorias usadas para registrar as movimentações financeiras de uma empresa. E ele funciona como um mapa que organiza os dados contábeis em grupos, como ativos, que são os bens e direitos, passivos, que são as dívidas e as obrigações, falando no geral assim, né? Receitas, que são o dinheiro que entra, a despesa, basicamente o dinheiro que sai, e com o plano de contas fica mais fácil controlar as finanças, preparar relatórios, atender às exigências legais e além de ajudar na tomada de decisões. Trocando em miúdos, o que isso aqui representa para a gente? O plano de contas nada mais é, como a gente mostrou aqui, que como se fosse um mapa. Então ele direciona, ele organiza cada contabilização que a gente vai fazer no dia a dia, né? Para não ficar uma bagunça, para eu não ter várias interpretações da contabilização que eu preciso fazer. Então, a estrutura basicamente aqui de um plano de contas, falando na prática, eu tenho várias contas onde eu posso fazer essas contabilizações, onde eu vou fazer essas contabilizações para elas ficarem padronizadas. Então, não é uma regra geral, mas geralmente, falando de contas, né? Toda conta que começa com o número um aqui, ó, ela faz parte do ativo, né? Que como a gente viu aqui no conceito, basicamente são os bens e direitos da empresa, ficam classificadas aqui no ativo, né? Que nós temos o ativo circulante, que é o que temos lançado para receber até 12 meses, que vai liquidar, né? Até 12 meses. Nós temos aqui a disponibilidade permanente, que são outras classificações, e tudo que começa com basicamente, é do ativo. Mais uma vez, não é uma regra geral, mas é mais fácil de se entender e de se classificar desse jeito. Beleza? Aqui nós temos tudo que começa com 2, fica no passivo, né? Que temos o passivo circulante, fornecedores, empréstimos. Até aqui, empréstimos. Empréstimos. Tem um A mais aqui, ó. Beleza? E o PL aqui, como ele faz parte, ele não é um apagar que eu tenho, né? O PL aqui é o capital da empresa, basicamente. Ele faz parte do ativo, do passivo, né? E ele fica aqui na classificação que começa com um 2 também. Cada conta do passivo que vai ter destrinchado aqui dentro vai começar com 2, né? Todas as contas que começam com 3, elas fazem parte do grupo das despesas, né? E todas as contas que começam com 4, elas fazem parte do grupo das receitas, beleza? Então, a estrutura básica, mais uma vez, não é regra, né? Nem todas as empresas seguem isso aqui, mas a maioria segue e fica mais fácil de controlar porque você já memoriza. Ah, eu fiz um lançamento aqui nessa conta 1. Opa, essa conta 1 eu sei que é do ativo, só vou descobrir qual é. Eu fiz um lançamento aqui numa conta 2. Opa, essa conta aqui, ela é do passivo, eu só vou descobrir qual é. Beleza? Então, basicamente é isso aqui. Isso aqui é uma estrutura de plano de contas. Isso aqui onde eu selecionei faz parte do balanço patrimonial, né? Onde eu vou ter ativo, passivo e PL, né? Contas 1, 2 e 3, ou melhor, conta 1 e 2, que é do ativo e do passivo. E aqui embaixo, basicamente, seriam as contas que fazem parte do DRE,
Que seriam as receitas e as despesas. Tem mais coisas aqui que pode detalhar mais, como o custo e tudo mais, mas a estrutura geral, como funciona, é basicamente desse jeito, né? Conta um é do ativo, conta 2 é do passivo, conta 3 são de despesa e as contas 4 são contas de receita. Beleza? E como que seria na prática um plano de contas desse de fato para eu fazer a contabilização e para que ele serve no dia a dia? Tá aqui, ó, isso aqui seria um plano de contas contábil, né? Foi como eu disse aqui, ó. Um é o ativo, né? Aí vai descendo nas contas aqui, ó. Ativo circulante é uma classificação, disponível é uma classificação, caixa é outra classificação que se chama de cabeça de conta, né? Então essas três aqui são contas sintéticas. E aqui começa a minha conta onde eu posso fazer contabilização, ó. Dentro do caixa, eu vou ter o caixa matriz da empresa e eu posso ter um caixa de uma filial, por exemplo, né? Aqui, ó, eu vou ter uma conta sintética onde eu não faço lançamento, que são bancos. Beleza. Dentro dessa classificação, desse conjunto de bancos, quais bancos eu tenho? Aí, essa conta aqui, ó, 1.10102 é do Banco do Brasil e a conta 1.10102.002 é do Bradesco. E assim vai descendo o plano de contas para ficar organizado. Ó, aplicações financeiras é um grupo, é uma conta sintética. Aí eu tenho aqui a conta analítica, onde eu posso fazer esse lançamento, né? Realizável e vai descendo. Ó. Se eu vou descer mais aqui, ó, eu vou chegar no grupo 2, tá aqui, ó, que ele vai começar a ser o passivo. E aqui eu vou ter todas as contas do passivo. Aqui, ó, Banco do Brasil. Aí eu vou ter aqui a classificação de empréstimo. Eu tenho um empréstimo aqui no Citibank. Se eu tivesse outro empréstimo, eu poderia criar outra conta aqui embaixo de, sei lá, do Itaú, do Bradesco, do Santander. Eu vou criando, né? Fornecedores, aqui ó, fornecedores nacionais. Aí eu vou ter as empresas aqui cadastradas como os meus fornecedores para eu fazer a contabilização. E na prática, o plano de contas é muito simples e muito útil, né? Por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer uma compra de mercadoria. O que que eu vou fazer aqui de débito e de crédito nessa minha compra de mercadoria? O que que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer uma compra de mercadoria à vista. Então, eu vou fazer um débito em mercadorias, né? Porque o débito no ativo, ele faz crescer o meu ativo. Então, eu vou achar aqui a conta de mercadorias aqui, ó. Mercadorias para revenda. Então, eu vou lançar nessa conta aqui. Essa conta aqui que eu vou lançar. E o dinheiro, ele vai sair do caixa à vista. Então, eu vou pegar aqui, ó, o caixa da matriz mesmo. Vai sair, não vai ser para filial, eu vou fazer a compra para matriz. Então, eu vou fazer um crédito nessa conta. Um crédito, ele diminui o meu ativo, beleza? Então, digamos aqui que fosse 1.000, né? 1.000, ops, né? Aqui, então eu vou ter aqui, ó, a minha contabilização nas contas. E quando eu for gerar um relatório, eu quero gerar um relatório de tudo que fez, de tudo que teve em movimentação na conta matriz da empresa. Então eu venho aqui e puxo um relatório dessa conta do plano de contas. Por quê? Porque vai estar tudo lançado aqui, né? Independente da compra que eu fiz, se foi para mercadoria, se foi para pagar alguma despesa, se eu tirei do caixa, vai estar tudo registrado nessa conta. Então, essa é a função específica do plano de contas. Deixar tudo organizado e padronizado para a nossa contabilização. Isso daqui é um plano de contas, digamos que contábil, né? Ele tem essa estrutura e essa função. Mas também nós podemos ter o plano de contas que nós chamamos de financeiro, de gerencial. Né? Uma pequena empresa, né? Um pequeno comércio, ele não vai precisar de um plano de contas desse aqui gigante, ó, que tem muitas e muitas e muitas contas, tá vendo? Ó? Vai para o passivo, tem contas demais, muita conta. Eu tenho um comércio pequeno, eu tenho uma loja pequena, então eu quero controlar apenas a minha receita e as minhas despesas. E aqui vai entrar, basicamente, o nosso plano de contas de categorias, por exemplo.
né? Então eu vou ter categoria aqui de receita com vendas, né? Eu vou ter aqui as minhas categorias aqui de custo prestado, de custo operacional, de fornecedores, de tributos. Então eu vou categorizar. Eu fiz uma compra e eu vou registrar aqui no meu plano de contas gerencial o que que ele é. Se ele é uma receita, beleza. Aí eu vou classificar aqui, ó. Ele é uma receita operacional, ele é uma receita com vendas, porque eu fiz uma venda, e aqui eu posso discriminar o produto referente a essa venda que eu fiz, né? Um curso online, um evento ao vivo, eu vim de um agente de IA, dependendo do modelo de negócio que você tem, do segmento que você trabalha, né? E aqui eu vou ter as entradas e as saídas, que é basicamente isso aqui, ó. Se é uma despesa, é uma saída. Se é uma receita, é uma entrada. Então aqui eu tenho um plano de contas, basicamente, entre aspas, sem contas, por categoria. Eu vou categorizar se é uma entrada, se é uma saída, se é uma receita, de que é essa receita, ou se é uma despesa e do que é essa despesa. Beleza? Funciona exatamente como o plano de contas, mas aqui para ter um controle mais gerencial e mais financeiro de fato, quando se trata de um pequeno negócio que não precisa de um plano de contas gigantesco, igual o plano de contas contábil que nós temos aqui. Beleza? E uma dúvida muito grande em relação a categorias aqui, ó, em relação a categorias, é uma dúvida que o pessoal sempre pergunta para mim, e eu vou tirar nessa aula aqui, é a diferença entre despesa e custo. Beleza? Depois dessa daqui, você não vai errar mais. Despesa e custo. Geralzão, mais uma vez, né? É uma coisa bem macros. Para a gente entrar mais no detalhe aqui, teria que ver a despesa direta, indireta, custo direto, indireto, variável, fixo. Mas vamos tirar uma dúvida geral aqui da diferença entre despesa e custo, porque todos dois são um gasto, né? Eu tenho um desembolso, sai do meu bolso e eu vou pagar. Mas para que eu vou separar e o que é despesa e o que é custo? Vamos lá. A despesa, ela está ligada diretamente à venda do produto, à venda do serviço. O custo, ele está ligado diretamente à produção, né? O pessoal fala que está ligado ao chão de fábrica, né? Então, um exemplo muito claro disso aqui, ó, uma conta de energia, por exemplo, aqui, ó, uma conta de energia, uma conta de luz lá. Como você classificaria essa conta aqui de energia? No meu plano de contas gerencial, ela é uma despesa ou ela é um custo? Aí a resposta é depende. Depende do que? Essa energia que está sendo paga, ela é do escritório administrativo da empresa, onde tem lá o fiscal, a contabilidade, o comercial, ou ela é lá da fábrica, onde está produzindo o produto que a empresa vende, né? Se a energia for do escritório, ela é despesa. Se essa energia for lá da fábrica onde está sendo produzido o produto, ela é um custo. Então é basicamente essa a diferença. Se está ligado diretamente à produção do produto, é custo. Se ela está ligada mais à venda, mais à atividade fim ali, o final da, da ponta ali da produção, né? Que é a venda, né? É o final do jogo já, é vender o produto, ela é despesa, beleza? Então, deixa essa regra na cabeça. Essa classificação aqui, eu tenho uma nota fiscal para lançar aqui. Matéria-prima. Matéria-prima. Eu tenho uma nota fiscal aqui de matéria-prima. Matéria-prima, ela é utilizada no escritório ali, no comercial, no... Geralmente não, né? Muito difícil. Então, ela vai ser o quê? Ela vai ser um custo, né? Porque ela está ligada à produção do produto final que a empresa vende. Beleza? Agora, se eu vou ter aqui, ó, comissão, né? Comissão dos vendedores. O vendedor fez a venda lá e cada venda que ele faz ele tem uma comissão. Isso daqui seria um custo ou uma despesa? Seria uma despesa, porque está ligada à venda, não tem nada a ver com a produção aqui do produto. Beleza?
Então, a regra é basicamente essa. Tem a ver com a atividade, com a produção do produto ou serviço. Com a produção do produto ou serviço. É custo? Tem a ver com a venda, com a parte administrativa, com a parte comercial? É despesa. A regra é basicamente essa. Fechou? Então, aqui você não tem mais dúvidas sobre o que é plano de contas, você já sabe o que é um plano de contas contábil. De quebra, você aprendeu aqui a estrutura de um balanço patrimonial, né? Basicamente, ativo e passivo e PL. Te mostrei aqui também esse plano de contas contábil por conta. Exemplifiquei uma contabilização aqui, você não vai mais errar. E aqui eu te mostrei um plano de contas gerencial e basicamente a diferença entre custo e despesa. Eu vou fazer outra aula desmembrando aqui os tipos de despesa e os tipos de custo que nós temos. Aí vai ficar show de bola e completo. Beleza? Mas mais uma vez, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para você não perder as próximas aulas e as próximas dicas de Excel voltado à área financeira. Que você faz o que com isso? Você não perde tempo, você economiza tempo. Você sabendo o Excel e você sabendo todos esses conceitos aqui que eu estou passando, você não perde tempo no dia a dia. Por quê? Porque você vai saber como aplicar o que o Excel pode te oferecer e você tem o conceito na cabeça, né? Você sabe para que serve cada ponto, para que serve um plano de contas, como que ele funciona, um plano de contas contábil, um plano de contas gerencial e agora basicamente a diferença entre custo e despesa. Você não perde mais tempo, você economiza muito tempo com essas informações. Fica ligado que tem mais dicas vindo por aí.